E Fabian Bustos já foi anunciado como novo treinador do Santos e agora a expectativa da diretoria, da torcida e da nova comissão técnica é a questão de reforços, contratações para melhorar o nível técnico do elenco, para que o Santos, principalmente no Campeonato Brasileiro, não passe sufoco como aconteceu em 2021. E vale ressaltar que é um ano de Copa do Mundo, né? Então a tendência é que o Campeonato Brasileiro termine um pouco antes, com isso, um jogo atrás do outro. Temos, além disso, provavelmente, né, o Santos numa fase de mata-mata do Campeonato Paulista, a gente espera que isso aconteça, Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, enfim. Precisamos de um elenco, caso alguém se machuque, caso alguém fique fora por algum motivo, tenha quem colocar. Então é importante ir em busca de contratações, principalmente reforços, aquele jogador que já chega para ser titular ou brigar para ser titular a curto ou médio prazo. Bom, vamos falar aqui sobre as posições que o Santos, de uma certa forma, tem uma noção que quer priorizar para contratar jogadores. Mas antes disso, eu quero a participação de vocês nos comentários. Na sua opinião, qual posição o Santos está mais carente? Precisa urgentemente de uma contratação. Então me conta aqui nos comentários. Também não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom? Bom, vamos lá então à matéria da UOL, que diz o seguinte: o Departamento de Futebol do Santos e o técnico argentino Fabian Bustos concordam sobre a necessidade de poucos e bons reforços. Na entrevista online com o executivo Edu Dracena, o argentino sugeriu a chegada de um ou dois líderes para dar sustentação aos mais jovens. E essa já era uma percepção do chefe do futebol do Peixe. Aliás, não só do Edu Dracena, né? Até mesmo o Andrés Rueda, presidente do Santos, ele falou em reunião ao CG na última segunda-feira que o Santos precisa mesmo ter essa mistura, né, essa mescla de jogadores mais experientes e jogadores mais jovens. Continuando. Na avaliação sobre os jogos do Santos, Fabian Bustos constatou muita capacidade técnica e pouca experiência para entender quando acelerar ou não o jogo e adiantar ou não as linhas. Bustos entende que o Peixe é dependente da orientação do treinador e pode ter auxiliares dentro de campo, ou seja, aquele jogador mais experiente, né, que vai sinalizando o que os mais jovens, principalmente, precisam fazer. E uma coisa que a gente sempre vem comentando, né, o Santista sempre fala isso. O Santos, em algumas vezes, alguns jogadores, têm tomadas de decisões que poderiam, né, ser melhores. Ou, por exemplo, ao invés de você chutar, poderia dar um passe, um drible, ou ao contrário, às vezes você tenta dar um passe, mas na verdade era melhor você ter finalizado. Então, tudo isso o treinador pode auxiliar e, obviamente, né, como são jogadores muito jovens, o tempo também vai trazer essa maturidade. Bom, continuando. Com bom conhecimento do futebol sul-americano, Fabian Bustos conversará com a diretoria em busca de referências técnicas para dividir responsabilidade com Kaique, Lucas Pires, Sandri, Ângelo, Marcos Leonardo e os demais jovens. Já houve discussão prévia sobre reforços pontuais. Então, quem está querendo saber de reforços, já houve essa conversa inicial. Os titulares mais experientes do Santos, Camacho, 31 anos, e o recém-chegado Ricardo Goulart, 30. O capitão é João Paulo, com 26. Contra o Salgueiro, pela Copa do Brasil, o Santos teve 7 atletas da base, entre os 11 iniciais. João Paulo, Balieiro, Kaique, Lucas Pires, Sandri, Ângelo e Marcos Leonardo. Bauerman e Marcos Guilherme, 26 anos, completaram a formação. Com Bustos, o Peixe ganha um estudioso da América do Sul. Ele foi decisivo na formação do elenco recheado de apostas e com a média salarial muito inferior no Barcelona de Guayaquil. Não só no Barcelona de Guayaquil, né? No Delfim também, quando ele assume o time do Delfim, que estava na segunda divisão, e consegue o acesso, e depois consegue ser campeão nacional com o Delfim, também foi um trabalho assim, com jogadores não tão caros, mas conseguiu montar um elenco competitivo. Obviamente que o futebol do Equador é um,
E o futebol brasileiro é completamente diferente. Mas nesse sentido de você conseguir ter uma organização e a partir dessa organização, né, formar um elenco competitivo, né, é importante essa mentalidade. E aí, falando agora sobre a questão de alguns reforços, né, tem alguns nomes que inclusive a gente já comentou aqui no canal, que está ali esperando esse aval ou não do Bustos, que é o caso do zagueiro Maicon, do Cruzeiro. Um dos possíveis reforços do Santos é o zagueiro Michael, do Cruzeiro. A negociação avançou antes da saída de Fábio Carille, mas o Peixe pediu para a Raposa esperar a definição do novo técnico. O Santos conversará com Fabian Bustos sobre Michael, de 33 anos. O argentino conhece o defensor e deve dar o aval para essa negociação. O contrato de Michael foi feito antes do Cruzeiro virar SAF e o salário é o maior do que a Raposa pode pagar. Dessa forma, o Clube Mineiro tende a liberar o atleta. Então, praticamente, né, como a gente comentou aqui na live, comentamos em outros vídeos, está na mão de Fabian Bustos. Bom, a questão do Santos também, né, precisa da contratação de alguns jogadores, que é o seguinte, olha, dentro das posições consideradas carentes, antes mesmo da chegada do novo comandante, o Santos quer pelo menos, atenção, um zagueiro, um meio-campista e um atacante. O Peixe também estuda a vinda de um lateral esquerdo. Então, essas são as posições aí que o Santos prioriza. Eu, sinceramente, não vejo a posição de zagueiro como urgente, tá? Acredito que o Santos tem que pensar, e isso aí também vai muito da questão do técnico, né? O Ricardo Goulart, será que vai continuar como meio-campista? Jogando ali mais no meio, ou ele vai jogar um pouco mais avançado, basicamente como um atacante mesmo, né? Por exemplo, no lugar do Lucas Braga, por exemplo. Como que vai jogar o Ricardo Goulart? Porque aí você ou pode aproveitar os jogadores que você já tem no elenco, que pode ser o Pirani, pode ser o Bruno Oliveira, pode ser promover o Ed Carlos, ou também se ele fala, não, preciso de um outro jogador, aí o Santos pode ir atrás. Então, isso também, essas definições de alguns atletas, também é importante. A questão das laterais. O Santos ainda não resolveu a questão do Sandro. Está escanteado. Ao que tudo indica, o Sandro não renova. Daniel Guedes, a mesma coisa. Hoje o Santos não conta com o Madison e com o Auro. Né? A gente vai poder contar com esses atletas para o restante da temporada? Então, algumas definições também a gente precisa, né, para saber quais essas prioridades. Entendo que o Santos precisa de um meio-campista, não só um meio-campista um pouco mais articulador, até pela característica de jogo do Fabian Bustos, né, que no Barcelona de Guayaquil tinha o Damian Dias como esse cara mais cerebral, e também sobre a questão dos volantes. Sempre falo aqui, o Fabian Bustos gosta de volantes que saibam marcar e sair jogando, laterais que estão sempre apoiando, e isso o Santos tem. Né? Pensando que Madison, por exemplo, possa jogar, até mesmo o Auro, que tem uma característica mais ofensiva, do outro lado nós temos o Lucas Pires, né? Então acredito que na questão de laterais, ok, mas seria interessante também a contratação de um lateral esquerdo, porque sempre tem essa ameaça aí de se o Felipe Jonathan vai ser negociado ou não, né? E aí se ele for negociado, por exemplo, na próxima janela de transferência, aí o Santos só conta com o Lucas Pires. E aí se ele se machucar, se for suspenso, né? Como que fica? Então tem que ter um plano B sempre muito bem engatilhado. E a questão do atacante, né? Acredito que mais pelo lado do Ângelo, porque se o Ângelo não pode jogar, quem que joga por ali? Né? Será que você pode colocar um Lucas Barbosa, por exemplo? Será que ele vai só contar com os meninos da base? Porventura, o Santos também tem que pensar no futuro. O Marcos Guilherme não ficando, o Santos vai também se antecipar? Caso o Marcos Guilherme não fique, né? E eu não estou nem falando da questão técnica, tá? Se você gosta ou não do Marcos Guilherme, é mais da questão numérica mesmo, de elenco. Você ter alguém ali no banco de reservas, caso você precise colocar alguém, sei lá, no segundo tempo ou numa partida, porque o seu titular machucou. Então, tudo isso também é preciso colocar ali no papel, né? Para que não tenhamos novidades desagradáveis no meio da temporada. Eu sempre falo aqui no canal, você tem que se antecipar aos problemas, para que você não seja, não pegue de surpresa. Pô, tô sem lateral direito para jogar contra o Salgueiro, vai ter que ser o Balieiro, vai ter que ser o Marcos Guilherme. Pô, tô sem lateral de novo contra o Novo Horizontino, sabe? Então,
para você não ter problemas. Não ter problemas. Vamos ver como que vai ser essas questões aí de reforços com o Fabian Bustos, da diretoria do Santos também. E como eu falei, né, expectativa também de algumas sugestões do mercado sul-americano. Não sei se do Barcelona de Guayaquil, mas apostaria que alguém ali, né, quem sabe de algum rival do Barcelona ou até mesmo de outros países, quem sabe possam ser indicados. Né? E que aí o Santos também abra um pouquinho a carteira para que a gente consiga se reforçar e não passar tanto perrengue igual passamos na última temporada. É isso, deixa aqui nos comentários qual a posição que você acredita que o Santos tem que priorizar. Mais uma vez, peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal e vou deixar aqui no card o vídeo explicando como o Fabian Bustos gosta de montar as suas equipes, principalmente já tentando projetar aí com o elenco santista. Então, depois, acabando agora esse vídeo, já corre para assistir esse vídeo aqui do card, tá bom? Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.